Então, a gente está dando continuidade ao nosso estudo, é um estudo do Livro dos Espíritos, e antes da gente entrar propriamente nas questões de hoje, acho que nós vamos conseguir passar um pequeno filme, né? Que a gente tem lutado com isso, mas acho que hoje vai dar certo, vamos ver. Não te preocupes mais e siga a luta, que ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas e mesmo esse mundo nunca existiram como tu os viu. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir no espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Agora prepare-se. Vamos começar a escrever o teu primeiro livro. Para quem não conhece, né, esse é um trechinho do filme do Divaldo Pereira Franco, que é um grande médium, né? Essa é a mentora espiritual dele, que é Joana de Ângeles, e ela está sempre assessorando e auxiliando ao Divaldo como mentor, como cada um de nós aqui possui o seu próprio mentor, né? O meu talvez não seja do nível da Joana de Ângeles, né? Mas todos nós temos um de acordo com o nosso grau de evolução. E é bacana, né? Porque ela coloca para ele uma grande lição, né? De que a gente precisa estar sempre atento nas lições que são dadas, né? E que, bom, vocês viram, né? Desnecessário comentar qualquer coisa em cima do que Joana fala para Divaldo Pereira Franco. Tá ok? Então tá bom. Bom, nossa reflexão dessa noite. O que significam as reencarnações? Cada encarnação é como se fora um atalho nas estradas da ascensão. Tá? Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias. Né? Porque as amarguras, pessoal, elas existem muito mais aqui enquanto encarnados do que no plano espiritual. No plano espiritual, todas essas situações desagradáveis da vida da matéria, da vida encarnado, elas são compreendidas. Nos trazem sofrimento? Se não aprendermos as lições, sim. Se continuarmos pensando com a cabeça da matéria, sim, isso pode nos trazer sofrimento lá. Mas o que vem, na verdade, com a desencarnação é a compreensão, né? Porquanto elas significam uma bênção divina, quase um perdão de Deus. Cada uma dessas encarnações, cada uma dessas dificuldades que a gente passa, são dificuldades muito particulares, são dificuldades muito nossas. O que a Patrícia vai passar não vai ser igual ao que o Paulo vai passar. Tá? O que a Queca vai passar não vai ser igual ao que o Paulo vai passar. Cada um tem as suas experiências de acordo com o seu grau de evolução. Né? E veja como ele fala, né? São amarguras temporárias que vão moldando o nosso caráter, né? Vão melhorando o nosso jeito de encarar a vida. A golpes de vontade persistente e firme, o espírito alcança elevados pontos na sua escala. Né? Então, à medida que a gente vai sofrendo aqui na matéria, a gente, na verdade, vai desenvolvendo e vai purificando pensamentos equivocados que a gente tem lá no plano espiritual, né? Nos quais não mais estacionará no caminho escabroso, mas sentirá cada vez mais a necessidade de evolução e de experiência, que o ajudarão a realizar em si as perfeições divinas. Então, aqui o Emmanuel, ele faz para a gente um breve resumo do que é uma encarnação, né? E para que servem as reencarnações. Nós podemos não reencarnar? Podemos.
Perfeitamente. Até alguns espíritos demoram muito a ter a oportunidade da reencarnação, ok? Mas aprendemos no plano espiritual de uma forma um pouco mais lenta. A reencarnação, apesar de ser preocupante para a gente, ser difícil para a gente enquanto encarnados, traz para a gente um salto muito grande de compreensão. Né? É através do sofrimento que a gente passa aqui, ou das sensações da matéria, que a gente aprende muita coisa do plano espiritual. Ok? Então, é isso o que o Emmanuel está dizendo para a gente aqui. Viver na matéria não é fácil, mas é também um prêmio muito grande em termos de evolução. Tá ok? Aprendemos demais com as nossas experiências na carne. E, no plano espiritual, aprendemos de uma forma mais lenta e mais demorada para que a gente possa evoluir. Tá ok? Por isso que é muito importante a reencarnação. Reencarnamos muitas vezes, tá? E é assim que a coisa funciona para a gente. Outra coisa que a gente queria comentar hoje, antes de entrarmos no nosso livro dos Espíritos, são as 7 coisas que afetam a nossa frequência vibracional. Né? Todo mundo sabe que nós somos energia. Né? O perispírito e o espírito são formas de energia. Existem 3 coisas no universo: Deus, espírito e matéria. Ok? Matéria, isso daqui é matéria? É matéria. Né? Então, são as 3 energias que existem no universo. E nós estamos aqui, nessa frequência vibracional de pensamentos. Portanto, nós temos como primeira coisa que afetam a nossa frequência vibracional os pensamentos. Pessoal, o que pensamos no plano espiritual, realizamos. Espírito tem mão? Não. Espírito tem corpo? Espírito tem matéria? Tem uma matéria, mas muito tênue para a gente. Lá no plano espiritual, a matéria que eles são construídos, o perispírito, tem uma força semelhante à nossa aqui, na matéria mais densa. Mas temos essa condição. E os nossos pensamentos acabam influenciando diretamente sobre a nossa energia, sobre a matéria. Então, somos aquilo que pensamos. Sempre que pensamos de uma forma negativa, nós acabamos intoxicando o nosso perispírito e o nosso corpo de energias negativas. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o tipo de pensamento, com o que pensamos e o que fazemos. As companhias, né? Diga-me quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Mas aqui no Espiritismo, a gente também diz o contrário. Diga-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas no plano espiritual. Porque, na verdade, como somos mais densos, nós atraímos os irmãos espirituais de mesma frequência vibracional. Então, quando a gente está presente em ambientes pesados em termos energéticos, né? Bares, né? Mas mesmo aquele barzinho aconchegante, essa vibração não vai ser tão pesada. Mas quando frequentamos ambientes muito pesados, a nossa vibração fica mais densa. E aí a gente acaba atraindo esses irmãos também de vibrações mais densas, né? As músicas que ouvimos afetam a nossa vibração? Afetam. Tá? Quando ouvimos músicas muito trágicas, muito pesadas em termos de ritmo, em termos de letra, isso afeta a nossa vibração, nos modifica a nossa vibração. Né? A gente sempre aconselha, o que é muito difícil para todos nós, a música clássica, boa música clássica, né? Mas hoje a gente gosta do pancadão, né? O que isso faz com a sua vibração? Pim, pum, pá, E a gente muitas vezes não percebe, né? A gente não percebe que esse tipo de batida, esse tipo de ritmo acaba interferindo no nosso perispírito e baixando a nossa cadeia vibratória.
tá? Coisas que você assiste. Cadê aquele povo? Eu vejo como exemplo sempre a minha mãe, né? Minha mãe assiste todos os jornais de terror a partir das 6 horas da tarde até as 11 horas da noite. Como é que vocês acham que é a vibração dela? Porque, pessoal, nós atraímos espíritos de mesma sintonia. Quando vibramos alto, quando estamos vibrando com amor, com paz, com tranquilidade, pela lei da sintonia, o que é que atraímos? Espíritos bons, espíritos de tranquilidade, e assim por diante. Quando pensamos mal, quando temos crises de ódio, crises de violência, ou quando a gente pega as janelas da alma, né? São os nossos olhos, e só assistimos o quê? Não criticando, mas o jornal da noite que só fala de tragédia. A sua vibração, pessoal, ela desce. Ela acompanha esse ritmo, porque somos aquilo que pensamos, né? Então, muito cuidado com o que você assiste, com o tipo de filme que você assiste, com as informações de jornal que a gente assiste, tá? Assista um filme do Divaldo, bonitinho, eleva as vibrações. Assista o filme do Chico, eleva as vibrações. E tem momentos difíceis para eles, que eles passam por grandes perrengues, né? Por dificuldades. O ambiente que a gente se encontra, pessoal, um ambiente desorganizado, bagunçado, influencia na nossa condição mental e na nossa condição espiritual. O espírito é o que nós pensamos. Somos aquilo que pensamos. Um lugar muito bagunçado, muito desorganizado, faz com que nós sejamos influenciados por esse meio e acabemos por sermos também desorganizados mentalmente e também com vibrações baixas, tá ok? Então, cuidado com aquilo que a gente pensa, que a gente faz no nosso ambiente. E a fala, né? O que dizemos. Diz um ditado que a boca fala do que o coração está cheio. Então, muito cuidado. A palavra, ela tem poder, efetivamente, né? Ela tem um poder vibracional, né? Quando fazemos uma oração, as elevações se elevam, as vibrações se elevam. Quando falamos palavrões ou quando praguejamos, as vibrações baixam, se tornam mais densas, ainda que nós não percebamos. A maioria de nós não tem essa sensibilidade. Quem sofre muito com isso, e muitas vezes sem perceber, são os médiuns, né? Os médiuns, quem tem uma sensibilidade já apurada, mas não educada, quando ele vai em alguns ambientes, como um bar, né, um show, ele sente. E muitas vezes ele não sabe o que ele está sentindo, mas aquele lugar não está muito legal para ele. São as vibrações, são as sensibilidades das vibrações. Assim como quando a gente vem a uma casa espírita, participar de um estudo, assistir uma palestra, as nossas vibrações se elevam, né? Estamos bem assistidos aqui por espíritos bondosos, né? Então é assim que a coisa funciona. E sétima coisa que afeta muito a nossa frequência vibracional é o que a gente faz. São os nossos atos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então precisamos tomar muito cuidado. E vejam, se a gente for analisar os 7 itens que a gente falou que afetam a nossa vibração, todos eles dependem de quem? De nós mesmos. Perceberam? Então, pessoal, essa história de que, eu estou ruim porque eu tenho um encosto, né? O que a gente ouve muito o pessoal falar no popular, né? Mas você tem um encosto porque você está vibrando mal. Então você está entrando em sintonia energética com espíritos de baixo entendimento, que ainda não estão evoluídos, que ainda não estão bem no plano espiritual. Então a culpa é sempre nossa. A gente é que tem o dever e sempre a obrigação de cada dia mais elevar a nossa vibração, tá ok? Para que a gente não tenha essas sintonias aí. Beleza? Dúvidas, perguntas, divergências são as 2 observações da nossa noite, né? Então vamos retomar o nosso estudo.
Nós estamos lá no capítulo 9, falando da intervenção dos espíritos no mundo corporal, do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec, para quem não sabe. Já falamos sobre todos esses itens, estamos aqui em anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos, tá? É aí que nós estamos. E nós já estamos lá na questão 511. Então nós vamos retomar o nosso estudo, o nosso bate-papo no 511. Pessoal, dúvidas, perguntas, fiquem à vontade para interromper, para perguntar, tá ok? Que assim o estudo também fica mais fácil. Então tá lá, Allan Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito de Verdade, né? A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, um mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Então veja, Kardec, a gente vem fazendo esse estudo e a gente sabe que todos nós temos um bom espírito. Temos o nosso anjo da guarda. A maioria de nós tem uma formação inicialmente católica e a gente sempre ouviu falar no anjinho da guarda. No Espiritismo não é diferente. Nós temos sim um espírito protetor que vela pelo nosso desenvolvimento, não no formato que as outras religiões pregam, né? Ele não resolve os nossos problemas, ele não interfere, ele não muda as nossas provas. Ele nos aconselha e nos consola, ok? Mas aí o Kardec pergunta, então, e a gente também tem um mau espírito com o fim de nos impelir ao erro e proporcionar ocasiões de luta entre o bem e o mal? Resposta: ligado a você não é o termo. Então Deus, na sua bondade infinita, Ele nos dá um bom espírito para nos orientar. Mas, em consequência do mundo em que vivemos, que é um mundo de prova e expiação, é certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem quando se lhes depara ocasião. Quando é que esses maus espíritos ou espíritos infelizes acham essa ocasião na gente? Alguém tem ideia? 7 motivos. Um daqueles 7 motivos já é um, né? E quando pensamos mal, quando pensamos baixo, quando vibramos de uma forma negativa, quando temos sentimentos de ciúme, de inveja, de vingança, de rancor, né? Todos esses momentos nós acabamos por atrair os maus espíritos, tá? Sempre, porém, que um deles se liga ao indivíduo dos maus espíritos, fala por si mesmo. Ele faz por conta própria, porque ele acredita que ele vai ser atendido. Então, gente, quando Jesus nos ensinou orai e vigiai, o que ele quis dizer? Ele não quis dizer para a gente passar o dia inteiro ajoelhado no milho, rezando, sem fazer mais nada. Temos que viver nesse mundo. Precisamos aprender, precisamos conviver. E o maior exercício do Evangelho de Jesus é a convivência entre todos nós. Ok? Mas ele nos ensina também que nós precisamos estar sempre com a nossa vibração alta. Então nós precisamos dar importância às coisas boas, às coisas de importância, e deixar de lado as coisas mais baixas. Por quê? Porque sempre que um deles se liga ao indivíduo, falo por conta de ser atendido. Então, quando pensamos mal, quando pensamos com rancor, atraímos espíritos de envergadura menor. Atraímos irmãos espirituais que ainda se comprazem no orgulho, ainda se comprazem na vingança, né? E não querem ver a gente bem, querem ver a gente se estrepar. Para eles, infelizmente, para eles e para nós, é uma forma deles se distraírem ou se ocuparem. Tá? Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que pensamos, com a nossa forma de ser e de agir. Ok? Sempre, porém, que um desses espíritos infelizes se liga a um indivíduo, ele faz por si mesmo, porque conta ser atendido. Pessoal, espíritos infelizes não perdem tempo em ambientes onde eles não vão poder ter sucesso.
Mas quando eles percebem uma fraqueza na gente, uma predisposição nossa a se vingar do amigo, a atrair a esposa, a atrair o marido, a bater na criança, não sei o quê, aí eles acham um terreno fértil. Tá ok? Então é isso que ele está nos dizendo, né? Ele conta ser atendido. Então, o Espírito de verdade nos fala que há uma luta entre o bom e o mau espírito, vencendo aquele por quem o homem se deixe influenciar. Existe uma forma da gente não resistir? Não. A última palavra é sempre nossa. O livre-arbítrio é sempre nosso. Como eu costumo brincar, a gente é que escolhe em qual toco que a gente vai amarrar o nosso jegue. Então, quando a gente dá preferência pelos instintos ou pelos pensamentos mais materiais, mais violentos, quem que está fazendo essa opção? Somos nós. Quando a gente opta por um pensamento mais tranquilo, mais calmo, mais amoroso, quem que a gente vai atrair? Espíritos bondosos. Então, gente, somos senhores do nosso destino, somos senhores de nós mesmos, ok? Essa visão que a gente tem, né, da possessão demoníaca, eu matei porque eu fui dominado por isso. Se foi dominado é porque você deixou. É porque você assim o permitiu. Porque a nossa vontade é sempre soberana. Ok? Sempre soberana. Mas precisamos estar bem e vibrando bem. Né? Sempre que um desses espíritos infelizes que eu falei se juntam, se ligam ao indivíduo, ele faz por si mesmo porque ele espera ser atendido. E se você não atende ele, o que é que ele faz? Ele não perde tempo, ele vai para o mais fácil. Vocês imaginem, né? Vamos simular aqui. Tem um espírito, nessa casa não vai acontecer isso, mas há um espírito leviano aqui que está a fim de bagunçar, que está querendo se comunicar ou fazer qualquer outro gesto, ou simplesmente fazer uma brincadeira, né? E ele vai tentando em cada um de vocês uma aproximação. Se ele não acha terreno para cá, ele vai embora, né? Só um detalhe, numa casa, num trabalho como esse, isso não ocorre na prática, tá? Só estou dando um exemplo. Porque a casa, toda casa espírita, toda casa de luz, todo local evangelizado, seja uma igreja evangélica, seja uma igreja católica, ele tem a sua proteção espiritual. Os irmãos espirituais têm um limite do que eles possam fazer lá dentro ou não. E nessa casa é permitido aos irmãos infelizes que participem aqui do nosso estudo. Mas eles são limitados no que podem fazer. Eles não são autorizados a interferir em nenhum de vocês. Né? Tá? Mas é bom que a gente saiba isso. Por quê? Porque nós é que damos espaço a esses irmãos infelizes. É a nossa forma de pensar. É a nossa facilidade de sermos conduzidos ou não. Tá? É um exemplo prático da vida real? Vamos lá? Não. Aquele amigo que gosta de tomar cerveja. Né? Todo mundo tem, ou amiga que gosta de tomar cerveja. Se chamar ele todo dia, ele vai todo dia? Vai. Porque ele gosta. Vai fazer bem para ele? Não vai. Então a espiritualidade ela faz da mesma forma. Ela nos mede, ela vê qual é o grau que pode interferir na nossa boa vontade e ela acaba influenciando do que nós permitimos, da forma como nós permitimos. Tá ok? Então, há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele porque o homem se deixe influenciar, né? Na verdade, a gente passou uma para frente, né? A cada indivíduo tem ligado, além do espírito protetor, um mau espírito, com o fim de impeli-lo ao erro e lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal? Então, veja, o que Kardec perguntou? A gente nasce predestinado a ter um mau espírito ligado a gente? E o Espírito de Verdade fala, ligado não é o termo. Nós convivemos com um monte de espíritos bons e ruins. É certo que os maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem quando se lhes depara ocasião. E quem é que dá essa ocasião? Nós. Nós.
Por quê? Nenhum espírito, seja ele dito obsessor, pode interferir no nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o maior dom que o Pai nos deu. O que é o livre-arbítrio? É o poder de escolha. O que vamos fazer? Eu vou para casa ou não vou para casa? Eu vou para o boteco ou não vou para o boteco? Eu vou jogar bola ou não vou jogar bola? Esse é o nosso livre-arbítrio, ok? Bom, esses irmãos espirituais podem achar uma ocasião e nos influenciar negativamente. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, ele faz por ele mesmo, porque conta ser atendido. Então, esses irmãos infelizes, que são muitos, hein, pessoal, que ainda estão vagando, né? Que foi, Paty? Que ainda estão vagando, né? Eles têm essa capacidade de nos influenciar, de tentar nos influenciar, ok? Isso é permitido a eles. É permitido, mas quem no final das contas é que dá essa permissão? Somos nós. Quem abre as portas somos nós, ok? Tem alguma dúvida? Podemos ter muitos espíritos protetores? Todo homem conta sempre com espíritos, mais ou menos elevados, que com ele simpatizam, que lhe dedicam afeto e por ele se interessam, como também tem junto de si outros que o assistem no mal. Quem é que escolhe isso daqui? Nós, com a nossa conduta, com a nossa forma de pensar. Então, ou a gente alimenta, né? Tem um provérbio bonitinho, que não é espírita, mas é bonitinho. É um provérbio dito indígena, né? Um índio fala assim: dentro de mim moram dois lobos. Um é muito mau e perverso, e o outro é muito bom e manso. E eles estão em constante briga. Olha que maneira bacana de, né, se definir como é que é a nossa luta entre o bem e o mal. E aí o cidadão perguntou para o índio: e quem é que ganha essa luta? Ele falou assim: aquele que eu alimento. Então, se a gente alimenta as nossas más propensões, a gente vai ter uma predominância má. Se a gente alimenta o nosso lado bom, nós vamos ter uma predominância do bem, ok? Então tá lá, né? Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão. O que é um espírito simpático, pessoal? Um espírito simpático a gente já vai ver daqui a pouco uma definição mais profunda, mas são espíritos que nutrem pela gente um certo amor, que gostam da gente, que estão interessados na nossa evolução, estão interessados no nosso trabalho. Normalmente os espíritos que simpatizam são alguns parentes já desencarnados, espíritos que nessa encarnação a gente nem sabe quem é, nem lembra, mas no plano espiritual sabemos, são espíritos que vêm caminhando com a gente há bastante tempo, né? Então, o espírito de verdade fala assim, olha, não raro eles desempenham uma missão temporária, esses espíritos, né, que conosco simpatizam. Porém, as mais das vezes são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Esse espírito que simpatiza não é o nosso anjo da guarda, não é o nosso espírito protetor. São espíritos os quais nós simpatizamos por mesma vibração, ok? Por isso que ele fala, ó, eles são atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. A gente não vê nos desenhos, né? A hora que o lobo vai querer pegar a ovelha, aparece um anjinho lobo e um capetinha lobo, né? É bem isso, é uma alegoria, mas é bem essa a briga entre o bem e o mal que todos nós passamos, né? E ele fala que esses pensamentos e sentimentos são assim para o bem como para o mal. Parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, qualquer que seja o seu caráter. O homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Cuidado com essa expressão simpatizar do espiritismo. Quando a gente fala simpatia, não é aquela simpatia de ser simpático, é de nos unirmos, nós temos
questões e vibração em comum. Então, podemos simpatizar com maus espíritos? Podemos. Depende do quê? Do que passa aqui. A nossa mente é poderosa. Somos todos espíritos encarnados. Quando pensamos mal, atraímos espíritos de mesma frequência, vamos dizer assim. Quando pensamos bem, atraímos espíritos de mesma frequência. Por que às vezes cidadãos, pessoas de bem, numa briga de trânsito, acabam perdendo a cabeça e fazendo uma tragédia? Por causa de uma briga de trânsito. São as influências. Mas sempre, pessoal, a responsabilidade é nossa. Nossa. Nós ouvimos quem nós queremos, ou quem o nosso coração mandar. Toda vez que somos influenciados por espíritos infelizes, sofredores, o somos porque permitimos, porque gostamos. Porque veja uma coisa, como nós somos mais densos que os espíritos, o poder de atração e de imantação é nosso. Nós é que atraímos espíritos que estão aí perdidos, sofredores, seja pela nossa luz, seja pela nossa oportunidade até de resgatá-los. Por exemplo, muitos de vocês, quando vinham hoje para a casa espírita, já decidiam desde cedo, os bons espíritos fazem o quê? Aderem a gente, magneticamente, espíritos prontos a serem socorridos. E vocês vêm para casa, trazem esses espíritos, os espíritos são acolhidos na casa. E é isso também porque a gente, quando sai de um estudo, de um dia bom na casa espírita, fala, nossa, estou leve, tá mesmo. Isso é trabalho espiritual que a gente faz sem nem perceber. Isso é trabalho de caridade, que todos nós fazemos sem perceber. Trazemos irmãos e espíritos para serem socorridos na casa. Os espíritos familiares são os mesmos a quem chamamos de espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Então, o Kardec, ele está um pouco confuso com as denominações de espíritos. E o Espírito de Verdade vai dar uma delineada para a gente nesses tipos de espíritos. Então, o que ele está perguntando? Olha, tem os espíritos familiares, e eles são os que são simpáticos, ou os protetores, são os espíritos familiares. E aí o Espírito de Verdade fala, olha, há gradações na proteção e na simpatia. Ou seja, existem vários níveis de proteção e simpatia. Esse nível de proteção, ele está vinculado à capacidade do próprio espírito. Espíritos que podem proteger muito estão numa condição e espíritos que não podem interferir muito. Ok? Há graduações nessa proteção e na simpatia. Dá-lhes os nomes que quiseres. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Agora ele percebeu que o Kardec está meio perdido, então ele vai dar uma explicada para a gente. Então vamos lá. Primeiro, a gente tem espírito protetor, a gente tem irmão espiritual de 4 tipos que a gente vai ver. Primeiro, o espírito protetor, o que a gente chama de anjo da guarda ou bom gênio. Quem é esse espírito? É o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então, todos nós encarnados, temos um espírito mais evoluído que a gente, que é o nosso espírito protetor. Paulo, legal, então eu posso pular do 4º andar do prédio que nada vai me acontecer? Não. O espírito protetor, esse bom espírito, bom gênio, ele é um aconselhador. Ele é um espírito que age moralmente sobre nós. Então ele nos observa. É aquela vozinha interior que quando a gente vai arrumar alguma encrenca, com alguém por causa de nada, ele vira e fala assim, deixa isso para lá, não faz isso. Mas é tudo o que ele pode fazer.
Ele não interfere diretamente, ele aconselha. E muitas vezes sofre conosco quando sofremos. Porque sofremos por cabecice, durice, né? Cabeça dura nossa, né? Então esse espírito é sempre de natureza superior com relação ao protegido. É o espírito protetor. Todos nós temos? Todos nós temos. Ele pode interferir na sua decisão? Não pode interferir. Pode aconselhar? Constantemente. Vamos dizer assim, é mais ou menos aquela vozinha da nossa consciência, né? Que quando você está dirigindo, você está a 120 por hora, você não tem visão na curva e fala assim, eu vou ultrapassar. Não tem aquela vozinha que fala assim, melhor não ultrapassar não, né? Mas nós atendemos se quisermos. Temos livre-arbítrio. Mas o espírito protetor, né? É esse cara que está do nosso lado e fala assim, olha, se eu achava melhor você não fazer isso. Ok? Mas ele não interfere, porque a decisão tem que ser nossa. Espíritos familiares. Cuidado que esse familiar aqui, ele está no sentido geral, tá? Não está no sentido só da nossa família. Ah, o meu espírito familiar é só meu pai que desencarnou, meu avô? Não. Se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõem. Então são espíritos que vêm caminhando com a gente na evolução durante várias encarnações. Não necessariamente o seu pai que desencarnou, a sua mãe que desencarnou, o seu filho que desencarnou, a sua esposa, o seu marido que desencarnou. Não necessariamente, ok? Mas pode ser um conjunto de todos esses. Podem ser espíritos que vêm caminhando com a gente na evolução dos tempos, mas que não estiverem encarnados aqui, né? A Joana de Ângeles que a gente viu lá com o Divaldo, está encarnada? Não. Ela é um espírito protetor, mas ela já teve experiências com o Divaldo no passado. E muito provavelmente em algum outro momento, ela estará encarnada e o Divaldo estará assessorando e assistindo a ela. Né? É assim que funciona. Tá ok? Esses espíritos familiares, eles são bons, porém, muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. São aqueles espíritos muito parecidos com a gente, muito iguais a gente ainda. Né? Pessoal, não pensem em vocês que quando desencarnamos, viramos santos. Nós não somos muito diferentes do que somos aqui nessa encarnação. Não somos muito diferentes disso. Talvez com a nossa desencarnação, algumas lembranças mais passadas ressurjam, alguns aprendizados do passado. Mas nós somos isso aqui. Não muda muito. Fala, Tânia. Você resistiu bravamente. Vamos lá. Fala. A corrente é muito boa, né? É muito boa. Ela cutuca a gente, né? Fala, pergunta. No caso, dependendo da nossa evolução moral na hora da desencarnação e passar para o plano maior, podemos vir a ser um espírito protetor de outro ser? Podemos. Inclusive de seres menos evoluídos. Sim. Né? Porque não existe ociosidade no plano espiritual. Vamos supor, nós tudo aqui, nós somos tudo bem ruinzinho ainda, né? Nós ainda temos muito que melhorar. Aí desencarna o Paulo. Você deu uma força lá na casa espírita, fez, né? Tá bom. Deu uma melhorada na sua situação, mas você tem muita coisa do passado. Quando é que eu posso reencarnar de novo? Vai demorar. E eu posso ajudar alguém menos evoluído? Tem um aborígene aqui, que vai nascer, né? Então podemos sim ter esse tipo de trabalho. Né? O nosso mentor espiritual, ele está sempre um passinho além da gente. Tá? Então isso pode ocorrer sim. E no caso você acabou de falar que a pessoa não pode reencarnar.
Então ela pode continuar trabalhando de uma outra perspectiva. Sempre. Então não existe, para os espíritos que já tiveram um entendimento da desencarnação, que não estão mais em perturbação, não existe ociosidade. Sempre tem um trabalho, sempre tem um estudo, sempre tem um aprendizado. Aí a gente pensa, nossa, mas deve cansar. Não, gente, lembre-se que esse negócio de cansaço, de sono, de dormir, é só aqui da matéria. No plano espiritual não tem isso. É sempre uma oportunidade. Exatamente. Mas é preciso querer, porque mesmo lá temos o livre-arbítrio. Lá no filme do Nosso Lar, né, do André Luiz, uma hora que ele está conversando, está buscando uma orientação junto com outra mulher, que ela fala assim, eu não gosto de nada aqui. Eu não falo, mas irmã, você não achou nenhum trabalho aqui para você se ocupar? Não achei, não. Aqui é tudo muito assim, muito simplão para mim. Eu sou um espírito muito evoluído. Então existem essas situações de que espíritos optam por não trabalhar e ficar num estado meio que de perturbação. Mas o normal é que quando a gente tem um entendimento da desencarnação, o trabalho é constante. Na verdade, o que ela não queria era trabalhar, né? Ela tinha ainda resquícios da última encarnação, onde ela tinha sido uma madame, e ela achava que o trabalho não era digno dela. Ainda ia ter que aprender bastante, né? Então, os espíritos familiares, né, são bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boa mente, de boa vontade, com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Ou seja, eles não são maus espíritos, mas ainda são espíritos que não estão em condição de nos auxiliar como deveriam. Ok? Então, uma questão que a gente discutiu na outra semana, né? Um pai que desencarna, ele está apto a ser o mentor do filho dele? Não. A não ser que ele seja um espírito muito evoluído, que passou, mas não. Há sempre essa questão da diferença moral. Mas Paulo, pode ser que um espírito familiar meu seja muito evoluído e tenha condição? Pode. Pode ser. Tá? Pode ser. Mas cada caso é um caso. Oi? Esse espírito que nos acompanha, ele vem mais encarnações além dessa? Pode ser que sim, pode ser que não. Normalmente ele vem a mais de uma encarnação. São espíritos que já vêm nos acompanhando há algum tempo. Mas, vamos supor, você vem reencarnando e tem um espírito que está lhe dando essa proteção, um espírito protetor. Mas chega num determinado momento que ele também precisa reencarnar para cumprir alguma coisa. Essa falta dele será suprida por outro espírito de luz, espírito avançado. Que vai se comunicar com o uso da mesma forma, no mesmo grau. No mesmo grau. E você vai ver que mesmo esse seu espírito protetor, um espírito tem uma afinidade, que está encarnado, quando ele está no plano espiritual, todo mundo aqui quando dorme vai para o plano espiritual, né? Lá ele ainda pode falar assim, e aí, como é que está a nossa amiga? Está bem? Está mal? O que eu posso fazer para ajudar? Posso vibrar? Tá? A gente dorme, podemos nos encontrar com o nosso protetor? Normalmente nos encontramos. É que não nos é permitido lembrar ou não é conveniente. Mas tem muita gente que lembra e sabe e conhece. Veja a situação dos grandes médios, né? Como o Divaldo, que não só sonhava, como ele via. Né? A Joana de Ângeles, né? Chico Xavier, que via Emmanuel, né? Estavam ali presentes, então podem sim participar. E nós, como somos ainda bem pequenininhos, temos muita coisa para acertar, a gente, quando dorme, todos nós, quando dormimos, vamos para o plano espiritual. Para onde? Nós já vimos isso nas questões lá atrás, na 450 e alguma coisa. Para onde vamos? Para onde pensamos? Você gosta de boate? Para onde você vai? Você gosta de estudar? Para onde você vai? Estudar. É isso. Somos atraídos magneticamente para
onde nós vibramos, para o que nós somos. Podemos mudar isso? Podemos. Através da oração, pedindo o auxílio dos bons espíritos, né? Podemos mudar, mas precisamos querer mudar. Os espíritos simpáticos não são os legaizinhos, né? São os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos. Muito importante essa frase. Tanto para o bem como para o mal. São os espíritos simpáticos, atraímos por simpatia. Então, o que é que vocês acham que um assassino atrai para perto dele? Espíritos perversos, que vão a todo momento tentar incentivá-lo a praticar um assassinato para que ele também se compraze. De quem é a culpa? Sempre do encarnado. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, quando estamos, por exemplo, veja o que é um exemplo bom de espírito simpático. Quem é que gosta de praticar esporte? Existem irmãos espirituais desencarnados que têm o esporte como uma forma de se comprazer lá no plano espiritual, de ficar bem, e ficam junto de atletas. Pronto, uma simpatia. Duração se acha subordinada às circunstâncias. Ele é simpático. Ok? É um exemplo para a gente dar aí. Para a gente tentar acabar, o último, né? Mau gênio. É um espírito imperfeito ou perverso. Existe isso? Existe. São raros momentos em que o espírito de verdade, no livro dos espíritos, dá dessa designação. Perverso. Normalmente ele fala que são espíritos imperfeitos. E usa também uma outra palavra. Espíritos infelizes. Tá? Mas nessa questão, ele coloca que o mau gênio, o mau espírito, é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. Ou seja, o que ele está fazendo é por conta e risco dele. Né? Ele não está fazendo isso por uma missão espiritual. A força dessa ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte de quem? Nós. Tenacidade de sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos. O livre-arbítrio, pessoal, é sempre nosso. A opção é sempre nossa, de fazermos o bem ou de fazermos o mal, de ouvirmos a influência negativa ou de ouvirmos a influência positiva. Ok? Vamos encerrando por hoje, que o nosso horário já deu, 1 minuto de estouro. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? O médico, ele vai lá fazer um trabalho na cabine. Ele recebe o anjo da guarda dele ou não? O médium? É. Sim. Sempre aí a senhora da guarda que ele vai receber? Sim. O que a gente chama de anjo da guarda é o nosso espírito protetor, né? O nosso mentor espiritual. Dê o nome que quiser. Ele sempre nos acompanha, sempre que nós permitimos. Ele não perde tempo quando ele vê que os conselhos dele não são seguidos. Ele fica na dele, mas ele sempre nos acompanha. Tá bom? Bom, esses líderes que estão aqui na Terra, se encarnaram, eles são esses, do outro lado, eles se tornam espíritos elevados ou eles entram na mesma harmonia dos outros? Quais líderes? Você deu o exemplo do esporte, por exemplo, o Pelé. Aham. E vários líderes têm comandado, presidentes, Bom, então vamos lá. A pergunta dele foi assim: esses espíritos que desencarnam, tal, que eram famosos aqui ou eram positivos aqui, tem influência no planeta. Sim, bem, todos nós temos uma missão de aprendizado, de uma ou de mais coisas. Muita gente vem aqui para pagar coisas que está em débito, alguns vêm para auxiliar os demais. Então,
Cada espírito tem a sua missão na Terra e a sua compreensão na Terra. Um pouquinho mais para frente, a gente vai ver uma questão sobre isso. Tá? Mas funciona assim. Cada um de nós tem um aprendizado a executar. Às vezes estamos muito avançados em alguns assuntos e pouco avançados em outros assuntos. Isso não quer dizer que sejamos espíritos muito evoluídos. Porque nesse planeta aqui, pessoal, tirando os grandes espíritos que vieram com grandes missões, os espíritos missionários, todos nós estamos mais ou menos no mesmo barco, né? Então, você pega lá um espírito do Pelé, né? Vamos dar um exemplo do Pelé, foi um grande esportista, tal, trouxe muita alegria. Mas ele tinha uma missão, trazer alegria daquela forma. Vai saber qual era o histórico desse espírito, né? Por que ele tinha que ter essa missão, tá ok? Mas é assim que funciona. E às vezes quanto maior a toda, né? E a capacidade de divulgar coisas com uma responsabilidade também. Sim, exatamente, né? Uma responsabilidade muito grande, quanto mais aparente, né? Quanto mais fama, quanto mais conhecido é o espírito, maior o peso da sua experiência e do que ele está passando. A gente costuma dizer, né, eu gostaria de ser presidente. Vocês já imaginaram o peso espiritual que é ser um presidente? Leva na brincadeira, faz, né, alguns se corrompem e tal. O peso espiritual de você levar a infelicidade a milhões de outros espíritos é grande. É grande. O dia que a gente tiver líderes que pensem assim, que forem um pouquinho mais evangelizados, o mundo começa a melhorar, né? Porque o peso é grande.